Oi, pessoal! O tema de hoje é como seria ter um relacionamento com ele ou com ela. E hoje eu trago duas opções, a pedra pirita e o cristal transparente. Cada um com um baralho diferente e aqui vocês podem escolher qual das opções te chama mais atenção ou, se preferir, pode assistir as duas opções, que uma mensagem pode complementar a outra, ou então uma vai fazer mais sentido do que a outra. Então eu vou começar aqui com quem escolheu a pirita. Eu separei aqui os arcanos maiores dos menores. Primeiro eu vou perguntar qual a energia dessa pessoa, para você saber se já é alguém que você está pensando, ou se pode ser até uma outra pessoa que de repente você ainda não conheceu, tá bom? Quero só uma. Aqui. Eremita. Agora eu vou perguntar qual seria a energia da relação entre vocês. A carta do Sol. Muito bom. Então, agora eu vou perguntar mais detalhes. Vou deixar isso daqui aqui. Quem quiser pode pular essa parte, tá bom? Embaralhamento, a disposição das cartas.
Eu vou deixar o nome dos baralhos na descrição também, tá? Bom, então vamos ver. Vamos começar. Essa pessoa que tá na mesa, que pode ser a pessoa que você tá pensando ou não, ela tem como uma característica marcante ser uma pessoa que às vezes se isola. Nem sempre ela pode ficar isolada, reclusa. Ela pode até não ser muito tímida, mas ela pelo menos em alguns momentos precisa ficar recolhida, pensando. É uma pessoa de grande sabedoria, grande conhecimento também. Que a gente tem vários livros aqui nessa estante. Então é uma pessoa que às vezes precisa desse isolamento. Aqui eu perguntei qual seria a energia da relação de vocês. E saiu a carta do Sol. E a carta do Sol vem trazendo a luminosidade, aquele calor, alegria. O Sol, ele é o ponto alto dos arcanos maiores. Então, a relação em si seria muito boa. E aqui eu vou mostrar mais detalhes de como funcionaria a dinâmica dessa relação. Aqui eu perguntei qual seria a melhor parte da relação entre vocês. E aqui a gente tem a carta do carro e o 9 de espadas. Como saiu como a melhor parte, mesmo sendo uma carta negativa, aqui eu interpreto que com essa pessoa, vocês conseguiriam superar possíveis medos. Pode ser medos por parte dessa pessoa ou da sua parte. Às vezes por vivências passadas, coisas assim. Porque o 9 de espadas, ele carrega a ansiedade, os pensamentos de medo. Especialmente nesse baralho, o 9 de espadas está representado por, aqui parece ser talvez um menino, numa floresta escura. E ele está aqui com bastante medo, mas está acompanhada da carta do carro. E como um aspecto positivo, o carro ele sempre vai trazer um progresso. Então eu entendo a superação de qualquer medo, qualquer ansiedade ao lado dessa pessoa. Aqui, como o lado mais desafiador dessa relação, eu tenho a carta do mundo e o 8 de paus. Ou pode ser que essa pessoa viaje, precise viajar. Se não for esse o caso, pode ser uma pessoa que às vezes precisa muito do espaço dela, precisa estar em contato com outras pessoas. Em alguns momentos pode ser uma pessoa que se acha um pouco, que pode tomar algumas atitudes por impulso. Mas é porque a gente sempre precisa saber o melhor e o pior lado. Não significa que o relacionamento estaria resumido no pior lado. Mas é bom saber, porque tem coisas que a gente pode aceitar, pode trabalhar, e outras coisas não. Aqui eu perguntei como é que seria a convivência entre vocês. Saiu a carta dos amantes com a rainha de espadas. É possível que inicialmente nessa relação exista alguém interferindo nessa relação. Uma terceira pessoa, um ex, uma ex, provavelmente aqui é uma mulher que interfira, pode ser até um familiar, alguém assim. Mas na convivência de vocês vai ter muita atração física, afetividade, encontros, uma coisa muito leve. Mas pode ser que esse terceiro elemento mexa
um pouco com a cabeça dessa pessoa. Esse terceiro elemento poderia dizer respeito a você também, se você se relaciona com mulheres. Você poderia estar em dúvida entre essa pessoa e uma outra mulher. Ou entre essa pessoa e uma mulher, né? No caso de você ser bissexual. Os amantes, por outro lado, traz uma harmonia, traz uma sensação de se completar, se ver no outro, mas aqui acompanhado da Rainha de Espadas traz mais a questão da dúvida no ar. Mas essa convivência na relação não é assim do começo até o fim, até o desfecho da relação. Aqui é um convívio pelo menos mais inicial. Aqui eu perguntei qual seria o sentimento que uniria vocês. Um sentimento muito presente na relação de vocês, né? E aqui saiu a Lua com o 7 de copas. O que me mostra que poderia ter muita dúvida e muito medo. Mas eu sinto que é uma coisa mais de início, porque na parte positiva a gente tem aqui a superação desses medos. E a energia da relação é o sol, o esclarecimento. Depois dessa fase de lua, da fase ali dos amantes, que traz a dúvida, a gente tem a superação e o esclarecimento. Porque na energia da lua, a gente não enxerga as coisas como elas são, ainda mais com o 7 de copas, que também fala de ilusões. São duas cartas que falam muito de ilusão. Então, eu percebo que teria um período em que uma das partes ou as duas partes ficaria em dúvida em investir ou não nessa relação, se a outra pessoa seria a melhor pessoa ou não. E aqui eu perguntei qual seria, se tem a possibilidade de um relacionamento sério nos próximos 3 meses. Por que nos próximos 3 meses? Por ser uma leitura coletiva. Se eu perguntasse de uma forma mais definitiva, poderia não ser legal, porque às vezes a leitura não é pra gente, em alguns momentos a gente se confunde e o resultado pode dar falsas esperanças ou então pode trazer um pessimismo que não é necessário. Por isso que eu coloquei um período de mais ou menos 3 meses. E aí que a gente tem a carta do julgamento com o 2 de paus. O julgamento, ele é a carta da renovação, a carta do retorno, de resolver pendências, mas aqui acompanhado com o 2 de paus, é muito possível que ou a outra pessoa ou você fique em dúvida do que fazer, em tomar essa decisão de ter um relacionamento sério. Isso eu falo no período de 3 meses, porque o 2 de paus ele traz uma vontade de ir além, mas ao mesmo tempo traz a nossa zona de conforto, aquele período de tomar uma decisão, de não saber exatamente que caminho seguir, até porque a gente tem a carta dos amantes ali na convivência, a carta da lua. Então é possível que nesses 3 meses as coisas ainda não estejam muito definidas, mas a tendência é que essa relação volte, se é que já existia uma relação, ou então, se ainda não tem nenhum tipo de relação mais sólida, não existiu isso no passado, o julgamento também é uma carta de relacionamentos de vida passada. Então, se não teve nada entre vocês, é muito possível que mais adiante venha a ter um compromisso mais sério. Tá bom? É isso que eu tenho para vocês hoje. Se você quiser, pode assistir a próxima leitura e deixa sua sugestão para temas de vídeos, tá bom? Até a próxima!
Agora vamos para quem escolheu aqui a segunda opção do cristal transparente. Quem quiser pode ver a primeira opção também. E eu vou fazer da mesma forma. Aqui eu separei um baralho e eu dividi os arcanos maiores e menores para poder tirar mais informações. Então, primeiro eu vou perguntar quem é essa pessoa, pra gente ver se é alguém que você já tá pensando ou de repente pode ser alguém que você ainda não conhece. Então vamos ver quem é essa pessoa. Quem quiser pode pular o embaralhamento, que eu vou tirar as cartas, mas só depois eu vou ler elas. Agora eu vou perguntar qual seria a energia dessa relação entre vocês. Eu vou deixar essas cartas de lado um pouquinho, essas duas que eu tirei agora. O nome dos baralhos, a informação para leituras particulares, eu vou deixar tudo na descrição. Então vamos lá. Primeiro eu perguntei aqui quem é essa pessoa, né? Alguma característica para você identificar, ou se não pode ser uma pessoa que você ainda não conhece. Saiu aqui a carta da Justiça. E o que isso significa? Que pode ser uma pessoa que tá num momento, ou que é da personalidade dela mesmo,
mas é uma pessoa que busca fazer as coisas muito corretamente, porém ela pode ser rigorosa demais. É o tipo de pessoa que, se você prometeu para ela que ia fazer alguma coisa, você vai ter que fazer. Esse arcano, ele é do tipo que cobra e traz uma racionalidade e às vezes até uma frieza muito grande. Então nem sempre é uma pessoa fácil de lidar. Mas, assim como diz o nome da carta, é uma pessoa muito justa, que leva em consideração aquilo que é certo. Não é igual à carta do Papa, que tem as suas semelhanças, mas aqui ela traz uma frieza maior. Mesmo que às vezes isso possa machucar as pessoas, ela é do tipo que se ajoelhou tem que rezar, entende? Aqui eu perguntei como seria o relacionamento entre vocês. E aqui saiu a carta da Imperatriz, que é uma ótima carta para relacionamento. A Imperatriz fala de relacionamento sério, até com a possibilidade de ter filhos. Aqui a gente tem um bebê na barriga dela, né? A Imperatriz, ela nutre, ela regenera, ela cuida do relacionamento, ela tá pronta para o relacionamento. É um relacionamento próspero em vários sentidos. Aqui eu perguntei qual seria a melhor parte dessa relação. E aqui saiu a carta da estrela com o pajem de paus. E como a gente pode ver na carta, essa carta da estrela traz muito esse ar, como que eu posso dizer? Eu não sei se é etérea a palavra, mas aqui a gente tem um ar de reflexão, um ar de até de uma certa magia no ar, junto com o pajem de paus, que traz aquele sentimento de paixão inicial, de descobrir as coisas. A gente tem aqui esse pajem que traz até um tipo de lupa, como se ele estivesse conhecendo as coisas, explorando pela primeira vez. E essas cartas são muito interessantes juntas, porque por mais que essa pessoa tenha um lado difícil, na melhor parte da relação tem uma boa sintonia entre vocês. A carta da estrela, ela é sempre muito boa, traz uma pureza. Claro que em alguns posicionamentos, em algumas combinações, ela não é tão boa assim, né? Mas como aqui ela tá no aspecto positivo nesse jogo, vem trazendo esse sentimento de descoberta e tudo mais. Vamos ver mais coisas. Aqui no lado negativo da relação, a gente tem a carta do Sol com o Rei de Paus. Se você estiver lidando com um homem, esse homem é uma pessoa às vezes bem difícil de lidar, no sentido de ser uma pessoa orgulhosa, de querer as coisas do jeito dela. Lembra um pouquinho a questão do imperador, porque aqui a gente tem a carta do Sol que aumenta ainda mais os atributos do Rei de Paus. E o Rei de Paus é aquele que tem a opinião dele, né? A gente pode ver o fogo dessa imagem, e o temperamento de fogo, às vezes ele é um pouco impositivo, expansivo demais. Até pode ser você, né? Uma pessoa com essas características, que às vezes não é tão fácil de lidar. Aqui eu perguntei como seria a convivência entre vocês. E aqui eu tô vendo que precisariam ser feitos alguns ajustes para que vocês se dessem bem. Aqui a gente tem o 2 de ouros, que é uma moça equilibrando aqui essas duas bolinhas no alto de um prédio. Então,
mostra que vão ter desafios, não vai ser uma coisa fácil, mas também não é uma coisa que não dá para fazer. Aqui a carta da força pede para ter um autodomínio, para ter aquela insistência, aquela garra para fazer acontecer, mas já sabendo que vão ter que ser feitos vários ajustes, talvez pelo jeito dessa pessoa ser um pouquinho difícil de lidar. Então, em alguns momentos, você pode ter que ir indo pela beirada, sabe? Tentando não bater de frente com a pessoa, usando de algum... Tendo que controlar as próprias emoções, é isso que eu percebo. Tendo que se controlar para fazer a relação dar certo. E aí você vê se isso é um problema para você, né? É nisso que o jogo ajuda. Aqui eu perguntei qual seria o sentimento entre vocês. Aqui, assim como a estrela traz uma energia pura, a gente tem o louco, que traz uma energia leve. Uma energia leve de comemoração. Aqui o 3 de copas também. Eu não costumo ler o 3 de copas como triângulo amoroso. Mas aqui, acompanhado do louco e essa imagem com 3 pessoas, pode significar que um dos dois tem a sensação de que a relação não está sendo levada a sério. Mas eu diria que é mais uma sensação do que a realidade, porque a energia da relação é de um comprometimento muito sério, é da Imperatriz, mas por conta desse lado bom, ser leve até demais, pode haver um sentimento de será que essa pessoa está mesmo se comprometendo? Será que ela vai fazer o que é certo? Mas essa pessoa, em questão de caráter, ela parece ter um caráter muito bom. Por mais que às vezes ela seja um pouco impositiva, ela traz aqui a energia da justiça, a energia de fazer as coisas corretamente. E aqui eu tô sentindo mais uma energia de leveza, que a carta do louco traz a diversão, o 3 de copas também traz aquilo que mexe com os nossos sentimentos de uma forma positiva, de uma forma leve, a comemoração com outras pessoas. Então o sentimento entre vocês seria sim de muita leveza. Talvez no início você possa ter a impressão de que essa pessoa não está levando muito a sério, ou que essa pessoa possa se segurar às vezes ali com a carta da força, talvez por ter outros compromissos. De repente, se for uma pessoa muito ocupada com outras tarefas, ela pode restringir um pouco a parte de investir na relação por um tempo. Mas a energia para esse relacionamento é uma energia promissora. Então você vê se tem alguém com essas características ou se você conhece alguém e tem essas características. E por último eu perguntei se existe a possibilidade de um relacionamento sério nos próximos 3 meses. Eu coloquei esse período, não coloquei assim de uma forma mais definitiva, por ser uma leitura coletiva. E aqui deu a temperança com o Rei de Ouros. Então a resposta é sim, mas sabendo que você vai ter que manter as coisas de uma maneira diplomática, de uma maneira sabendo lidar com essa pessoa, pode haver sim um investimento. Aqui a gente tem o Rei de Ouros que ele investe em coisas duradouras. E a temperança também é uma carta que vai aos poucos, com moderação. De repente, você pode ter a impressão que no começo as coisas não vão andar, mas é porque elas vão se desenvolvendo passo a passo. Mas sim, tem a possibilidade de ter um relacionamento sólido, ou de pelo menos começar a ir para essa direção nesse período, tá bom? Então, essa foi a leitura, todas as informações estão na descrição
Deixem a sugestão de temas para os próximos vídeos, tá bom? É isso, tchau, tchau!